Olá, sejam muito bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AES, aqui na sua televisão. Sou o Paulo White e espero contar com a sua companhia aí desse lado ao longo da próxima hora, sempre às terças-feiras, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições, aqui na TV Canção Nova, e depois, ao longo da semana, com várias repetições. Este é o seu programa sobre as questões da liberdade religiosa no mundo, a perseguição aos cristãos e a ajuda à Igreja que sofre. Um programa em que vamos contar com a presença da diretora da Fundação AES em Portugal, Catarina Martins Betancourt, aqui em estúdio. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. No arranque do programa de hoje, vamos até à Nigéria, porque foi libertado, na semana passada, um dos 4 seminaristas sequestrados no norte do país. Não há muitos dados sobre esta libertação, mas, Catarina, tudo indica que o estado de saúde deste seminarista foi determinante para a sua libertação. Sim, tudo indica isso, Paulo. De facto, este seminarista, cuja identidade não foi revelada, foi encontrado no sábado à noite, numa berma de uma estrada. Portanto, de facto, não há muitas informações sobre este caso, mas a Diocese já veio-nos informar e veio afirmar também que o seminarista foi libertado, já se encontrava de facto doente e se calhar foi um fator determinante para a sua libertação. Estamos a falar no sequestro de 4 seminaristas em resultado de um ataque por homens armados na noite de 8 de janeiro no seminário do Bom Pastor, na localidade de Cacau, no estado de Kaduna, no norte da Nigéria. Já sabemos que ele foi encontrado no passado sábado, dia 18, 10 dias depois do ataque. E como é que ele está, Catarina? Paulo, na verdade não se sabe, não há muitas informações sobre este caso. O que se sabe é que, efetivamente, este jovem foi recolhido, foi transportado de imediato para uma unidade de saúde, onde está neste momento e que está a receber tratamento. Segundo apurou a Fundação AES junto da Igreja local, este jovem está a reagir bem aos cuidados médicos que está a receber. Este ataque contra a Igreja Católica ocorreu apenas 13 dias depois do bárbaro assassinato de uma dezena de cristãos, também no norte da Nigéria, por elementos de um grupo terrorista associado, Catarina, ao Estado Islâmico. Exato, portanto, num vídeo que foi colocado na internet, que foi posto a circular na internet logo após o Natal, no dia 26 de dezembro, é possível ver 10 homens a serem decapitados, enquanto que um 11º refém, que dizem que é muçulmano, que foi identificado como muçulmano, foi assassinado a tiro. Ambos os casos, o bárbaro assassinato dos 10 cristãos e o sequestro dos seminaristas, mostram como a comunidade cristã está a ser alvo de ataque por grupos armados na Nigéria. Nós temos uma mensagem que nos foi enviada por um padre nigeriano sobre esta situação, uma mensagem com uma grande carga dramática, já a iremos escutar, mas antes disso, registrar aqui perante os nossos telespectadores também a aprovação por unanimidade pelo Parlamento português de um voto de pesar, Catarina, pela perseguição contra os cristãos, precisamente na Nigéria. Exato, Paulo. De facto, o Parlamento português votou por unanimidade uma proposta apresentada pelo grupo parlamentar do CDS-PP de condenação e pesar pelo assassinato de mais de 1000 cristãos durante o ano passado. Os deputados votaram da esquerda à direita, sem exceção, este voto de pesar, que cita um relatório de uma organização inglesa, a Humanitarian Aid Relief Trust. Sim, e segundo essa organização, em 2019 foram assassinados então mais de 1000 cristãos pelo Boko Haram e pelos radicais Fulani na Nigéria, e é estimado que desde 2015, ou seja, há cerca de 5 anos, tenham já sido assassinados mais de 6.000 cristãos na Nigéria e cerca de 12.000 tenham sido forçados a deixar as suas casas, portanto, a deslocarem-se e a deixarem as suas casas. Tudo por causa desta violência terrorista que está, de facto, a alarmar a comunidade cristã. O padre Joseph Batur Fidelis enviou-nos esta semana uma mensagem dramática que é simultaneamente um apelo e um grito. É um apelo à ajuda da comunidade internacional e é um grito de angústia. Ele diz que na Nigéria os cristãos estão a ser massacrados. Vamos ver. E con tanto dolore e ansia enorme che rivolo questo appello oggi a voi. Noi cristiani in Nigeria siamo stati perseguitati, ma la realtà e la sofferenza questi giorni è aumentata e peggiorata. Sin dal quel video di 26 dicembre che è uscito, dove sono stati uccisi 11 cristiani, quasi ogni giorno noi cristiani siamo massacrati sulla strada, sia quella di Maiduguri, sia la strada da Maiduguri a Goza. I nostri villaggi sono dispersi e viviamo qui in Maiduguri come da prigionieri. È molto difficile uscire e fare anche alcune attività. Rischiamo la sterminazione e questa cosa sta andando in silenzio.
rivolgo appello a voi, governo di Italia dove ho studiato, ma anche ai governi europei, che potete anche esercitare qualche pressione sul nostro governo di Nigeria, perché fanno quasi niente a difenderci. Aiutateci per favore, non lasciateci da soli. Siamo anche persone, ma se questa sterminazione va così in silenzio, a nome di qualche politica, rischiamo veramente di una sterminazione enorme. Vi prego, aiutateci. Agora vamos até ao Líbano, país que está a atravessar uma grave crise económica, que está a desencadear, por sua vez, uma onda de violentos protestos. Falamos deste país porque temos uma declaração de um arcebispo, o Dom Issam Darwish, esclarecendo que nestas manifestações estão presentes cristãos e muçulmanos, pois todos querem mesmo, Catarina, é salvar o país. Sem dúvida, Paulo, e de facto parece que a crise no Líbano não tem um fim à vista. Portanto, desde outubro do ano passado que milhares de pessoas têm vindo para as ruas reclamando contra a classe política e exigindo também medidas concretas que permitam de facto ultrapassar esta situação dramática em que se encontra, este colapso económico em que se encontra o país. E é como sublinhou o arcebispo Dom Darwish, a revolta das populações não tem nada a ver com a religião. É, pois, um protesto com um fundo económico puro, alimentado pelo facto de o governo ter planeado, recentemente, aplicar novos impostos. A contestação popular tornou-se mesmo particularmente violenta nos últimos dias, sendo que, no fim de semana passado, quase 400 pessoas ficaram feridas em confrontos com as forças de segurança. Já dissemos que há uma crise económica que está a explotar esta invulgar onda de protestos que junta cristãos e muçulmanos. Quais é que são, Catarina, as principais reivindicações dos manifestantes? Bom, Paulo, nas reivindicações dos manifestantes está como um principal elemento, podemos dizer assim desta forma, a recusa em pagar mais impostos, mas também se pede ao Governo para que faça uma distribuição de seguros médicos e o fim também dos cortes de eletricidade. Uma linha comum também nas palavras de ordem destes manifestantes tem sido o pedido de demissão de todos os políticos corruptos. Esta crise no Líbano vai aumentar ainda mais a situação já de si extremamente frágil em que se encontram os cristãos sírios que se refugiaram precisamente neste país por causa da guerra. A crise económica atinge todos por igual, mas deixa os refugiados cristãos em grande sofrimento. Calcula-se que só oriundos da Síria, por causa da guerra, haverá mais de 1,5 milhões de refugiados no Líbano e muitos deles são cristãos. A Igreja tem desenvolvido um trabalho notável no apoio a estes refugiados. Muito rapidamente vamos explicar, Catarina, aos nossos telespectadores o que é que a Igreja tem feito no Líbano pelos refugiados da Síria. Muito bem, Paulo. Portanto, importa começar por dizer aos nossos telespectadores que os cristãos, porque normalmente não estão nos campos de refugiados, têm ficado de fora de quase todas as estruturas de apoio oficiais, das organizações humanitárias que se encontram no governo, que se encontram no terreno, assim como do próprio governo. E por isso podemos dizer que o auxílio, na verdade, para estes cristãos que estão refugiados no Líbano, vem quase única e exclusivamente das estruturas da Igreja local e que essa estrutura necessita, de facto, da ajuda de organizações internacionais, como a Fundação AIS, para poder ajudar diariamente a população. Portanto, o que nós temos feito, e como Fundação AIS, temos mobilizado e temos ajudado muito, de facto, esta comunidade a poder sobreviver através da estrutura local, da Igreja. Como a Catarina agora referiu, a Fundação AIS tem procurado, através das estruturas locais da Igreja, dar resposta às necessidades mais básicas dos refugiados cristãos no Líbano. Em termos práticos, Catarina, como é que tem sido esta ajuda? O que é que exatamente tem sido dado a estas famílias? Bom, Paulo, começo por dizer que há pouco não referi, mas é muito importante também terem atenção lá em casa, que neste momento a AIS, através da Igreja Local, está a ajudar cerca de 2.000 famílias por mês. E o que é que nós estamos a fazer exatamente com esta ajuda direta que nós recebemos dos nossos benfeitores, dos nossos amigos da Fundação AIS? Elas estão a receber diretamente e todos os meses uma refeição quente por dia, mas também tem havido, por exemplo, a distribuição do apoio humanitário de emergência, que inclui pacotes com alimentos, kits de higiene, fraldas, combustível para o aquecimento, o apoio no aluguer de quartos, a assistência médica e até o apoio na matrícula escolar das crianças dos campos de refugiados. Raquel Bainet é a coordenadora do Gabinete Social da Arquidiocese Greco-Católica no Líbano e trabalha com refugiados sírios. Ela vai agora falar-nos do apoio direto que é prestado às famílias que fugiram da Síria por causa da guerra e que se encontram no Líbano numa situação bem difícil, precisando de ajuda direta para sobreviverem precisamente no dia-a-dia.
Alors, je suis Rachel Maïni. Je travaille comme une coordinatrice de bureau social dans l'archipelagé de Grec catholique. Je travaille depuis 2 ans avec les réfugiés syriens. Je travaille aussi avec les camps. Alors, nous avons commencé avec 18 familles et maintenant le nombre a augmenté pour atteindre 800 familles dans l'archipelagé. Et dans ce camp, on travaille avec 35 tentes et à peu près de 70 familles dans ce camp. Nous avons essayé de l'aider comme d'hygiène, des kits d'alimentation, des médicaments. Nous avons donné beaucoup de gens de l'argent pour payer le logement. C'est ce qu'on a essayé de commencer à l'aider les hommes et les gens. Dans ce camp, il y a à peu près de 70 familles dans 35 tentes. De plusieurs pays en Syrie, de Syrie. Ils sont venus de Syrie jusqu'à ici, de Halab, de Homs, de Rabli. Il y a plusieurs gens ici, dans ce camp. She said, we love you so much. I love you so much. احنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا تخرجنا شهادة فرحتنا معنا الدنيا نجاح الدنيا فرح. Vimos o testemunho de Raquel Beinet, responsável pelo apoio social na Arquidiocese Greco-Católica no Líbano. Estamos a falar nas famílias cristãs oriundas da Síria e que se encontram a viver neste país por causa da guerra. E se no Líbano as pessoas protestam como há muito não se via por causa da crise económica, na vizinha Síria, apesar de não haver manifestações, a situação económica está também a piorar de dia para dia. Quem o diz é uma religiosa portuguesa. Segundo a irmã Maria Lúcia Ferreira, conhecida como a irmã Miri, os próprios projetos de ajuda humanitária que a comunidade religiosa tem desenvolvido a partir do mosteiro de São Tiago Mutilado, onde ela vive, já estão, Catarina, em causa. É isso mesmo, Paulo. Portanto, segundo uma mensagem que nós recebemos na Fundação AIS em Lisboa, da irmã Miri, esta religiosa diz-nos que as coisas estão a piorar bastante e ela aponta exatamente a crise que se vive no país vizinho, no Líbano, como uma das principais causas para esta situação. Consequência direta da crise económica que se vive na Síria, que é o resultado também de anos de guerra e do embargo imposto pelas potências ocidentais, as populações estão confrontadas com diversos tipos de racionamento. A irmã Miri refere mesmo algumas destas situações. Sim, ela dá o exemplo das bilhas de gás, em que só se obtém através de senhas de racionamento e que só se consegue uma bilha de gás por mês por família. Ela também diz, esta irmã Miri, diz-nos também que há filas para tudo por causa da inflação e que por causa da inflação o dinheiro desvalorizou, o que faz com que as pessoas tenham muita dificuldade em comprar até comida. Estamos a falar na mensagem que a irmã Miri nos enviou. Vamos agora escutar as suas palavras, que são também um alerta para a situação cada vez mais difícil em que se encontram as populações na Síria por causa da guerra e, como já disse, do bloqueio económico. A situação económica, como disse, tem estado muito delicada. A lira desceu muito e de vez em quando dá saltos, desce mais, depois sobe, depois desce. No verão tinha estado à volta de 500 liras por $1, 500, 550, por aí. Agora há dias em que está a 1000 e tal. E as pessoas para comprar, as senhoras aqui das lãs no outro dia disseram-me: a gente quase nem se pode comprar comida, já não se pode aproximar, os preços subiram tanto que quase não se pode comprar comida. E também começaram a dar várias coisas, por exemplo, o gás é por senha, para cada família, uma vez por mês, uma bilha. E é preciso ir para a fila de manhã muito cedo
e os últimos já não têm direito a gás. Também o azote para aquecer no inverno também é difícil. A eletricidade também é escassa. Realmente as pessoas estão a passar grandes dificuldades. E agora para o Natal, as senhoras que costumavam vir aqui ao mosteiro para fazer alguma cozinha, não sei o quê, disseram: nós não podemos fazer os bolos este ano porque gás não há, eletricidade muito pouca. Se nós pusemos no forno, temos mais ou menos 2 horas de eletricidade, depois temos 5 horas sem eletricidade, não dá para fazer nada. Nós há dias é que somos obrigados a cozinhar a lenha e não tínhamos a casa preparada para isso. Então agora também está frio no inverno, tem que ser para fora para poder comer qualquer coisa. No passado não havia gasóleo, não havia gasolina, era muito difícil. Agora está melhor, nesse sentido está melhor, mas o pior é o gás para cozinhar e para aquecimento. Foi a irmã Miri a dar-nos alguns exemplos da crise económica que está a afetar a Síria e que é consequência direta da guerra que vai entrar já no próximo mês de março, no 10º ano consecutivo. O desemprego e o elevado custo de vida, aliado à falta de muitos bens de primeira necessidade, têm transformado o dia-a-dia dos sírios num verdadeiro tormento. A Fundação AIS tem procurado, através de projetos desenvolvidos localmente pela Igreja, minorar esse sofrimento. Exemplo disso é, Catarina, a campanha Uma Gota de Leite. É verdade, Paulo, é uma campanha que tem merecido um extraordinário empenho e envolvimento por parte dos benfeitores portugueses da ajuda à Igreja que sofre. E eu não me canso de dizer, Paulo, que de facto o apoio que os benfeitores portugueses da ajuda à Igreja que sofre têm dado a esta campanha é extraordinário e até comovente, neste sentido que não há dia que não recebemos um donativo para esta campanha específica de apoio às crianças de Alepo, portanto, uma gota de leite para as crianças de Alepo. Portanto, esta ajuda para as crianças sírias é um grande exemplo da solidariedade, desta disponibilidade para ajudar estas crianças sírias que têm vivido com tantas dificuldades nos últimos anos. E, portanto, não me canso de dizer e não me canso, efetivamente, também de agradecer, e aproveito mais uma vez esta oportunidade, de facto, para agradecer aos benfeitores e aos nossos telespectadores a ajuda que diariamente dão a esta campanha e que continuam a alimentar esta campanha diariamente. Muito bem. Também Reine Aftin nos quer dizer muito obrigado. Reine é uma mãe síria que vive em Alepo, é casada e tem um filho, chama-se Mário. Todos os meses ela vai buscar à igreja o leite que o seu filho precisa e que a sua carteira não consegue comprar. Okay, my name is Rana Aftim. I'm married, and this is my son, Mario. We came to here every month to get the milk for my son. This is a very important project, and thank you for give money for this project because the milk is very necessary for children, and it's very expensive in market. And here we get it for free. So thank you again. Ainda sintonizados com a Síria, vamos agora ao encontro da irmã Annie de Mergian, que fez questão, neste Natal, de agradecer de viva voz toda a ajuda que recebeu para a sua comunidade, através também, Catarina, da Fundação AIS. É isso mesmo, Paulo, de facto, numa mensagem áudio que a irmã gravou em Alepo, a irmã Annie de Mergen que gravou em Alepo, e ela de facto agradece a ajuda da Fundação AIS, que tem a ajuda que nós temos disponibilizado para as crianças, para os idosos e para as famílias mais carenciadas e que estão a sofrer de facto estas consequências da guerra. É uma ajuda que é o resultado, mais uma vez, da generosidade ímpar dos benfeitores e amigos da Fundação AIS aqui em Portugal e que tem ajudado, por exemplo, na distribuição tanto de alimentos, como medicamentos, como roupa, sapatos e até artigos de higiene. Na mensagem que vamos ouvir já de seguida, a irmã Annie refere expressamente, Catarina, as crianças. Sim, ela além das famílias e dos idosos que têm de facto passado
tantas privações nestes últimos anos, a irmã Eni faz questão de destacar, de facto, o apoio que a Fundação AIS tem dado às crianças sírias. E ela diz mesmo que, neste Natal, mais de 19 mil crianças em toda a Síria sorriram porque receberam este presente que os nossos benfeitores fizeram questão de enviar para cada uma destas crianças sírias, estas tais 19 mil crianças. E, portanto, esta, de facto, é um presente muito especial neste Natal e que fez a diferença na vida destas crianças. Muito bem, vamos então escutar essa mensagem, que é também o muito obrigado, neste caso, da irmã Eni de Mergian. Dear brothers and sisters in Christ, I'm very happy to have this opportunity and send you a message to thank you for all what you are doing for our people and families, especially those who's suffering from the consequences of the war. You don't imagine when the old people receive the aid, how they cry and they open their hands and they thank you. They thank you and they told us they pray for you. Really, you are in their prayers daily, and they are grateful to all what you are offering to us. And I want to also thank you for this opportunity to draw a smile on more than 19,000 children in Syria, all over Syria, because of your Christmas gift. Thank you. God bless you all. Also, I can't express my feeling how you will help to warm many houses with the help of the fuel. God bless and keep you and protect you. And I wish you many blessings for Christmas and the coming New Year. God bless. Bye. Agora vamos para Moçambique e voltamos a centrar a nossa atenção no norte do país, onde ocorreram novos ataques que sugerem, Catarina, uma atividade crescente por parte de grupos armados. Sim, de facto, Paulo, neste extremo norte de Moçambique tem continuado a ser palco de violência contra as populações civis e também contra os elementos das forças de segurança que faz com que tentam manter a segurança pública. O que permite, de facto, sugerir então esta atividade crescente dos grupos jihadistas, de grupos armados, que apesar de todos os esforços que as autoridades têm tentado fazer para conter estes mesmos ataques. Na semana passada registaram-se, de facto, ataques armados nos distritos de Mocímboa da Praia, Muidumbe e Macomia, todos situados na província de Cabo Delgado. Estes ataques terão provocado 5 mortos e 12 feridos e há um relato de que, num dos casos, o líder do grupo falava árabe. A imprensa local, Catarina, fala também de que há cada vez ataques numa área cada vez maior. Precisamente, Paulo. De facto, um jornal local, a Carta, fazia eco destes mesmos ataques e referia que a zona de atuação destes grupos armados é cada vez mais ampla. Portanto, o jornal escrevia mesmo que os ataques já atingiram o distrito de Moeda e sublinhava que se trata da terra natal do chefe do Estado, do comandante-geral da Polícia e até do anterior Ministro da Defesa. Entretanto, uma organização independente que monitoriza situações de conflito armado no mundo, a International Crisis Group, fez referência a alguns dos ataques ocorridos na região norte de Moçambique durante o mês de dezembro, nas aldeias de Litapata, Malangonha, Chitunda e Mamacande, no distrito de Muidumbe, e conclui que é cada vez, de facto, mais significativa a presença de grupos que reclamam filiação ao autoproclamado Estado Islâmico. E a confirmar-se estes dados, estes rumores, Catarina, isto é muito preocupante. É mesmo muito preocupante, Paulo. E, portanto, segundo esta organização, um desses ataques, esta organização lembra que um desses ataques foi assumido pelo autoproclamado Estado Islâmico e, portanto, que foi o ataque de 6 de dezembro do ano passado a um comboio militar na vila de Narere. Portanto, e levando assim, então, o número de ataques reivindicados pelo Daesh para já, pelo menos, 23. Ou seja, segundo esta organização, a International Crisis Group, o Daesh, o autoproclamado Estado Islâmico, já reivindicou pelo menos 23 dos ataques violentos que têm ocorrido na região norte de Moçambique desde outubro de 2017. Ataques violentos que já deixaram atrás de si, Catarina, um profundo rastro
de morte e de destruição. Sem dúvida, Paulo. Portanto, desde outubro de 2017, que esta região do Cabo Delgado tem registado inúmeros ataques por parte destes grupos armados, contabilizando-se até ao momento mais de 300 mortos e, segundo os dados das Nações Unidas, mais de 60 mil deslocados. Poucas pessoas conhecem tão bem Moçambique do que Dom Diamantino Antunes. Aos 53 anos de idade, este missionário da Consolata, nomeado pelo Papa Francisco em 22 de março do ano passado como bispo da Diocese de Tete, é natural da Albergaria dos Doce, em Leiria. E foi precisamente em Leiria, poucos dias antes da sua nomeação, que ele participou numa conferência da Fundação AIS sobre a liberdade religiosa no mundo. O seu testemunho é precioso para compreendermos agora melhor o que é que se está a passar no norte de Moçambique. Vamos então recuperar estas suas palavras. Possivelmente, segundo informações que eu tenho, este grupo que em outubro de 2017 começou a fazer estes ataques, que ainda não acabaram, como digo, são ataques circunscritos a uma região de forte concentração islâmica, é um destes grupos radicalizados. Localmente eles chamam Al-Shabaab. Sabemos que Al-Shabaab vem da Somália, né? Provavelmente tem relações com esses grupos de terrorismo islâmico da Somália que estão a afetar fortemente a África Oriental. O governo moçambicano diz que é o jihadismo internacional que está avançando da Somália em direção a Moçambique. É possível. Nós sabemos que a África praticamente está a uma tenaz, né? Que está a apertar do radicalismo islâmico, está a apertar o continente. Uma tenaz da África Oriental, portanto Mali, Nigéria, mas já tem infiltrações na Burkina Faso, Costa do Marfim, República Centro-Africana, que é Boko Haram, mais conhecido, são outro grupo radical islâmico que defende uma purificação do Islão e uma imposição do Islão e da Sharia. Isto da África Ocidental. Já estão a chegar à República Centro-Africana, com estas milícias Saleca, num país onde, de facto, a tradição islâmica é quase insignificante, mas já estão no coração de África. Enquanto na África Oriental, Al-Shabaab, portanto, do Corno de África, está descendo da Somália, Quênia, Tanzânia e possivelmente já está infiltrado em Moçambique. Agora vamos até ao Paquistão, pois há novidades no caso da jovem cristã sequestrada em outubro do ano passado e forçada a converter-se ao Islão. Já falámos aqui desta história, mas voltamos ao tema, pois a jovem, de apenas 14 anos de idade, foi, entretanto, chamada a depor em tribunal, o que é, Catarina, inédito neste país. Precisamente, Paulo, isto pode ser um ponto de viragem neste processo de Yuma Yunus, portanto, esta jovem cristã de 14 anos. Portanto, na semana passada, os juízes do Supremo Tribunal de Sindh, que têm este caso em mãos, convocaram a jovem, que vivia em Zia Colony, em Karachi, quando foi sequestrada no passado dia 10 de outubro, para comparecer, então, no tribunal no próximo dia 3 de fevereiro. Se isso acontecer, será, tudo o indica, a primeira vez que uma vítima de conversão forçada testemunhará no Supremo Tribunal no Paquistão. Neste caso, que está a ser apoiado pela Fundação AIS, já se obtiveram, entretanto, Catarina, algumas vitórias processuais. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, segundo a advogada desta jovem cristã, Tabassun Youssef, afirmou que até agora nenhuma família havia conseguido pedir justiça em casos semelhantes a este de sequestro. E ela explicou que isto acontece geralmente porque os cristãos são muito pobres e não têm qualquer educação, ou têm muito pouca educação, e que não têm então os meios necessários para pedir esta justiça e para levar este caso até à justiça. O apoio que a Fundação AIS está a dar a esta jovem cristã, assumindo as custas legais do processo, tem sido também considerado muito relevante, dada a situação económica extremamente débil em que se encontra esta família. Família que, entretanto, já veio agradecer todo o esforço da AIS para que a jovem possa regressar à sua casa. Sim, é verdade, Paulo. Portanto, na semana passada, os pais de Uma lançaram então um apelo através da Fundação AIS para a libertação desta jovem, da sua filha. Portanto, é uma situação muito dramática, portanto, saber que a filha foi sequestrada contra a sua vontade e que não vai ser fácil libertá-la das mãos dos seus sequestradores. É uma mensagem curta, gravada pela mãe de Uma, frente ao edifício do Supremo Tribunal de Karachi. मैं हुमा की वालदा हूँ और इस टाइम हम लोग हाई कोर्ट में खड़े हुए हैं। आज 16 तारीख थी, बच्ची की पेशी थी, लेकिन बच्ची को सामने नहीं लाया गया और मेरी बच्ची 14 साल की है, कैथलिक है
और उसका ज़बरदस्ती मज़हब बदली करवाया गया, ज़बरदस्ती निकाह किया गया। लेकिन अभी हम लोग देखें हाई कोर्ट में खड़े, लेकिन हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। मेरा बैनुल-अक़वामी बरादरी से, बड़े ब्लॉक के ज़राए से सबसे दरख्वास्त है कि मेरी आवाज़ को उठाया जाए। अगर जैसे मेरी हालत है, जैसे मेरी बच्ची 14 साल की, अगर आपकी 14 साल की बच्ची के साथ इस तरह होता तो आपकी किस तरह की हालत होती। इस बच्ची को अपनी बच्ची समझ के मेरी आवाज़ को बुलंद किया जाए। बहुत शुक्रिया। O sequestro de raparigas é uma realidade cruel no Paquistão e afeta principalmente as comunidades cristã e hindu, duas das principais minorias religiosas neste país muçulmano. Normalmente, as jovens, depois de raptadas, são forçadas à conversão ao Islão e são dadas em casamento a homens mais velhos. Chamo agora a sua atenção para um testemunho poderoso. É uma rapariga cristã que, curiosamente, tinha a mesma idade de uma quando foi também sequestrada. Ela esteve em cativeiro vários meses, foi violentada e foi forçada a converter-se ao Islão. O seu estado de saúde, bastante precário, facilitou a sua libertação a troco do pagamento de um resgate. Recordo que, neste caso que vamos ver agora, ninguém foi condenado. Veja com atenção, pois, o depoimento de Shafila Kashind. They hurt me a lot, beat me. They beat me hard, kept me captive in one house, then another. When I refused to accept Islam, they beat me, saying, "Convert. We are Muslim, we must convert you to Islam." They hit me, took me to the mosque for lessons, drove to the mullah. They forced me to sign, to put my thumb fingerprint on many documents. Then, in my presence, my uncle phoned my parents and said, "Give us 500,000 rupees and we will return your daughter." They continuously tried to get me to marry, and when they failed, they brought me here and left me. When we go to court, we come alone, whilst they come in the company of many men. They are a threat, whilst we threaten no one. I want to be a Christian because of my father, my grandfather. So what would I do if I were to become a Muslim? All our family is Christian. Vamos agora ao encontro do nosso correspondente em Macau. Na semana passada, o jornalista José Miguel Encarnação fez-nos um retrato breve da Igreja Católica na antiga colónia portuguesa. Hoje vai retomar esse retrato falando-nos do jornal O Clarim, que é o órgão oficial da Diocese, mas que é muito mais do que um simples jornal. O Clarim, o Semanário Católico de Macau, fundado há 71 anos, é o segundo jornal mais antigo de Macau e o primeiro mais antigo na lista de todas as publicações em português do território, à exceção, talvez, do Boletim Oficial do Governo de Macau. Desde 2014, o Clarim é também publicado em inglês e chinês, sendo até ao momento o único jornal trilingue produzido em Macau. O Clarim é vendido nas bancas entre sexta-feira e segunda-feira e distribuído gratuitamente nas igrejas de Macau entre terça-feira e quinta-feira. Aos fiéis que deslocarem à igreja da Sé Catedral a fim de assistirem à missa, é igualmente oferecido o Clarim nas 3 línguas. Dado o crescimento do jornal, a estrutura do antigo Boletim Eclesiástico Aurora foi entretanto integrada na edição em chinês do Clarim. Mais modesta, mas não menos importante, é a publicação em chinês do Boletim Interparoquial, sendo, como o próprio nome indica, um canal de informação acerca das atividades das paróquias, sobretudo das mais vocacionadas para a comunidade dos fiéis chineses. No caso de Hong Kong, há 2 publicações sobre a égide da Diocese da ex-colónia britânica. O Sunday Examiner, publicado em inglês há 73 anos, e o Kung Kao Po, publicado em chinês há 91 anos. E com esta peça sobre a imprensa católica em Macau, chegamos ao fim da primeira parte do nosso programa. Vamos agora para um breve intervalo. Deixe ficar por aí. Voltamos dentro de breves instantes.
Olá de novo, está a ver Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, a ajuda à Igreja que sofre, aqui na sua televisão, em que todas as semanas passamos em revista o que de mais importante aconteceu no que diz respeito à liberdade religiosa. Sou o Paulo White e comigo em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, que é a diretora da Fundação AIS em Portugal. No arranque desta segunda parte do nosso programa, vamos até a África do Sul para registarmos o primeiro caso de um missionário assassinado neste ano de 2020. Trata-se de um sacerdote belga de 82 anos de idade que estava neste país africano, Catarina, há mais de meio século. Sim, Paulo, há mais de meio século. Portanto, o padre Joseph Hollanders é um oblato de Maria Imaculada, foi, como o Paulo acabou de dizer, assassinado, e foi o primeiro missionário assassinado em 2020. Portanto, ele nasceu na Bélgica e chegou à África no final de janeiro de 1965. 55 anos depois, foi encontrado então sem vida por um paroquiano no passado dia 12 de janeiro. Uma morte violenta que tudo indica foi causada por um simples assalto. Sim, Paulo, de facto tudo aponta para que seja apenas um assalto. Portanto, as autoridades locais estão a tentar encontrar os indícios que possam levar também à captura dos responsáveis por este assassinato, mas tudo indica efetivamente que de facto foi um assalto à diocese, à paróquia de Bodib. Portanto, no entanto, e apesar da idade avançada, o padre foi encontrado já com as mãos e os pés atados e com uma corda no pescoço. O padre Hollanders foi o primeiro missionário assassinado neste ano de 2020. No ano passado foram 29 cristãos que são violentados, mortos apenas por causa da sua fé, apenas por serem cristãos. Em março de 2017, o Papa Francisco falou neles na sua proposta de oração mensal. Vamos recordar então agora as suas palavras. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos? Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material. O final do ano passado ficou marcado por uma onda de protestos no Chile. Em novembro, numa notícia da Fundação AIS, fazia-se como que um balanço desses dias de violência. 23 mortos, mais de 2.000 feridos e muitas igrejas vandalizadas. Foram protestos por causa do aumento do preço dos bilhetes de metropolitano, que depressa degeneraram em violência descontrolada. E a própria Igreja Católica parece ter ficado também, Catarina, na mira destes grupos mais radicais. Sim, é verdade, Paulo, e foram muitas as igrejas que foram atacadas. Eu, portanto, tenho aqui comigo a lista de todas as igrejas para não me enganar, para não haver esquecimentos. Portanto, houve desacatos ou mesmo atos de destruição na Igreja da Assunção, em Santiago do Chile, no Santuário de Maria Auxiliadora em Talca, na Igreja de Vera Cruz, também em Santiago, na Catedral de Valparaíso, na Igreja de São Francisco de Valdívia e na Paróquia de Santa Teresa dos Andes. Portanto, mas houve incidentes ainda, mais incidentes, infelizmente, mas estes foram apenas alguns dos templos que foram vandalizados por estes grupos radicais, com imagens completamente destruídas, partidas, bancos arrancados e até houve algumas com tentativas de destruição através do fogo. Além da violência em si, estes incidentes, chamemos assim, no Chile, ficaram também marcados pela forma como os ataques às igrejas foram divulgados nas redes sociais, quase como se de um espetáculo se tratasse. Sim, Paulo, de facto foi, em alguns dos casos, foi de facto muito chocante as imagens que nós vimos. Portanto, o incêndio, por exemplo, que deflagrou na Igreja de Vera Cruz, situada no bairro turístico Lataria, em Santiago, no dia 12 de novembro do ano passado, é o exemplo desta violência que irrompeu contra os templos católicos no Chile e também pela forma
desrespeitosa com que estes ataques e as pessoas assistiram a tudo aquilo. Portanto, as imagens foram colocadas nas redes sociais, o que permitiu, portanto, ver já o edifício tomado pelo fogo, com pessoas no exterior a aplaudir e a cantar, sem que ninguém esboçasse, de facto, qualquer sentimento de revolta ou de tentativa, de facto, para apagar estas chamas. Na altura, em apenas 11 dias, pelo menos 134 igrejas chilenas foram atacadas, algumas das quais com bombas incendiárias. Só num desses ataques, na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, foram lançados 10 coquetéis Molotov, que danificaram a entrada do templo. Passaram já, entretanto, mais de 2 meses. Vamos agora ao encontro do padre Pedro Narbona. Ele é o pároco de La Asunción, uma das igrejas atacadas pelos manifestantes na capital chilena. O padre Narbona vai agora contar-nos como tudo aconteceu. É uma viagem até ao dia 8 de novembro de 2019. Había ya el conato entre los carabineros y la gente. Y de repente se junta una gran masa y empieza allí lo fuerte. Viene un grupo, se para frente a la iglesia y empieza a tirar piedras a la imagen de la Virgen, una Virgen que estaba arriba, hasta que la descabezan. Y de ahí empiezan en el portón de la iglesia a empujar. Y aquí estábamos tratando de hacer presión porque de afuera nos estaban golpeando y tratando de pasar para acá. Y de repente sentimos por detrás de nosotros un ruido acá. Entonces venimos y nos encontramos aquí que la gente estaba entrando por las puertas de acá. Digamos, hasta por aquí llegué, porque después estaba rodeado de la gente. Por favor, no saquen esto, no lo destrocen, que no es mío, o sea, es de gente que viene acá a encontrar paz, a rezar, a estar un rato aquí con el Señor. ¿Sí? Por favor, no lo destruyan, es un lugar de tranquilidad, un lugar de oración. A mí se me quedaron tres imágenes muy fuertes, ¿no? Una que era como un grupo que estaba destruyendo todo lo que se podía destruir, imágenes. El otro grupo sacaba muebles o sacaba todo lo que podía servir de barricada o para fuego afuera. Y los otros estaban ahí con estos tarros de spray escribiendo, ¿no? Aquí esta frase que es bastante fuerte, ¿no? Que es como Dios no existe, ustedes sobran. Entonces, pega fuerte. Le prendieron fuego a estas cosas afuera en el patio, ¿no? Y esto es lo que se alcanzó a sacar de estas informaciones matrimoniales. Pero esto es como impactante porque ellos lo vieron solo como material combustible, digamos. Yo invito a todos los que han podido participar de este momento testimonial a participar en la reconstrucción, ¿no? Y en la rehabilitación de este lugar, que es la casa común, la casa donde se reúne la comunidad cristiana.
Do Chile vamos agora regressar à Síria, fazendo aqui também uma pequena viagem no tempo. Vamos até setembro de 2017, até Fátima, ao encontro do padre Firas Lufti, um franciscano de Alepo, que participou então na grande jornada que foi a peregrinação internacional da Fundação AIS ao altar do mundo. Vamos recuperar uma entrevista que fizemos a este padre com a equipa da produção internacional da AIS, que se mudou então de armas e bagagens nesses dias para Portugal. Uma entrevista em que se fala da Síria, da guerra, das perspectivas de paz, da crise económica e, muito particularmente, da enorme devoção do povo sírio a Nossa Senhora. Yeah, this is a big question and very important, but not easy. Now, we need this peace, and peace not mean just to stop the war. Peace meaning to have harmony, to have a united society, to have one house where everybody... And as we said before, peace needs time. Exactly. If the cases of the war will stop in Syria, in first moment, the economical war. Syria is the victim of political and economical interests. Interest from all the world. Yes. So the world is divided with or against Syria. The another problem in Syria is the religion interests, because we occurs in this war that inside the animus of people there is kind of refusing the other. Also we are, for example, Muslims, but you are Sunnite, I am Shiite. And you are Christians. You are Christians, you are Muslims. We have no peace in our, no harmony, no acceptation of the another different from my religion or from my confession inside the same religion. Many voices that are afraid, that they say they are afraid that the Christians could disappear from the Middle East. Do you believe that could happen? Yeah, the temptation is already done because before the war, in Aleppo, the Christian account 250 hundreds of 250,000 of population. And now? Now 32,000. In Iraq, it's in Iraq, the same. The same. We need good Christian in Middle East to transform the society. It is not question of number but quality. This is my idea, this is my opinion, that we need mature Christian with big conviction that our faith can transform the society. The Christian inside this terrible war opening their heart for Muslims and helps a lot, especially in the case of emergency. You can find centers of distribution of elementary, pack of elementary and kind of assistant, and lots of them, I think, especially in future, will say that the Christian help us, not the Muslims. The Christian help us to survive, because believe me, the charity, as St. Paul in his letter of Corinthians, will remain. The charity, just the act of charity, will remain along. And the word will disappear, and the the political situation will disappear. But the unique thing will remain is the charity. And talking about charity, aid to the church in need is present in Syria, in Iraq, in the Middle East. How important is the work that this institution do in the real life of the people in your country? Yeah, this organization is present from the beginning of the war in Syria. I'm talking about Aleppo, but not also only in Aleppo, in all around the Syria, in Homs, in Malula, in Damascus, yes. etc.
So why important? Because they give life to the people. They sustain the family, for example, to don't abandon their homeland. I was present, for example, to the idea of sustaining the children, the sanitarian project, and they sustain lots of them. We've got Aid to Church in Need, a campaign about giving milk to the children of Aleppo. Of Aleppo. And I am, for example, responsible of the Catholic Church centers of Aleppo, and the ACN helped me to rebuild the theater, because theater in this big place is important to take place for children, taking conferences, and place for dialogue, place to increase them the hope and sustaining their joy. I am sure that the organization are thinking to rebuild also the old cities, all the churches in the city. And that's very important. And this is very important for the presence of Christian. Don't forget that the Christian in Syria is from the beginning of the church, from the nativity of the church. So this presence must be sustained, must be encouraged, must be helped. And I think the aid to the church in need is playing very well this role of good Samaritan, that help who is in need. Okay, one last question, but perhaps the most important. We are here in Fatima, and there is a great rule of Our Lady of Fatima in Aleppo, in Syria. People love Our Lady very much. An image of Our Lady of Fatima was sent to Aleppo during the war. How important it was to pray to Our Lady of Fatima during those terrible days. Yeah, tomorrow I will speak about a concrete event where we read it is intervention of Our Lady of Fatima. Just today I can speak about our basilica, our church in St. Francis Church in Aleppo. In one Sunday, 400 people was there for the Dominical celebration. And the jihadists launched a bomb that attacked the cupola of the church. The cupola was damaged, but the bomb explodes outside. If the bomb exploded inside the church, we have a demolition and especially dying of 400 persons. The parish there commented this event that it was the lamp of the Virgin to protect us from the imminent die. 400 present inside, and the cupola is already damaged, opened by the bomb, but the bomb not explodes inside, giving life again for 400 people. Also the blood of the enduring mixed with the Eucharist, with the hostie, but nobody died. And the Virgin Mary, I think, in that moment, saved 400 her daughters and sons inside. And if you go in Aleppo, you can see the cupola with a big furrow, remaining the sign of died, but sign of resurrection, and especially the big intervention of Our Lady of Fatima. E assim, depois desta entrevista ao padre Firas Lufti, um franciscano de Alepo, entrevista realizada em Fátima durante a peregrinação internacional da Fundação AIS, chegamos ao fim de mais um Igreja no Mundo. Agradeço a presença da Catarina Martins de Betancourt aqui em estúdio e espero por si na próxima terça-feira, logo depois da emissão do terço na Capelinha das Aparições. Despeço-me com amizade. Até ao próximo programa, até à próxima semana, se Deus quiser.